Salve galera, professor Júlio César na área para a correção do nosso simulado voltado para o concurso da UFRJ. É um prazer imensurável estar aqui com cada um de vocês, podendo passar um pouquinho de conhecimento, né? Na verdade, compartilhar conhecimento com vocês. Aproveitem, porque o simulado, claro, ele é uma forma de estudo. Normalmente, o que o aluno erra no simulado, ele acerta na prova, beleza? Ué, Júlio, e se eu tiver dúvida, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou acessar você? Como é que eu vou tirar as minhas dúvidas? É muito simples. Só olhar ó, aqui em cima todos os meus contatos. Fiquem à vontade para poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e tirar as dúvidas que surgirem após a correção desse simulado. Fechou? Tamo junto. Vamos começar a nossa brincadeira. Primeira questão. Vamos lá. Um estádio de futebol apresenta 9.000 torcedores presentes. Se a razão entre torcedores do time A e do time B foi de 7.500, eu quero saber o número de torcedores do time A. Galera, questão muito fácil que envolve o conceitozinho de proporção. Então, reparem que nós temos dois times, time A e time B. Total de 9.000 torcedores. Então, a gente tem isso aqui, ó. A mais B é igual a 9.000. E a questão diz que a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de torcedores do time A e quantidade de torcedores do time B, isso aqui, ó, essa divisão, essa razão, é igual a 7.500. Eu preciso achar agora o valor de A. Galera, questão muito simples, posso fazer de várias formas. Vou fazer o meu macetinho que eu gosto de fazer, que é o SDM. Como é que é o SDM? Nós vamos somar, dividir e multiplicar. É só isso. Olha como é que é fácil. Vamos somar as partes. 7 mais 5. 7 mais 5 é igual a 12. Tranquilo? Agora a gente vai dividir. Vai pegar o total, que é 9.000, e vai dividir por 12. Beleza? Com calma para a gente não errar. 90 por 12 dá 7. Sobra 6. Abaixo o zero. 60 por 12 dá 5. Tem um zerinho ali quietinho, ó. Esse aqui, ó. Aí eu boto ele aqui. Então reparem que 9.000 dividido por 12 dá 750. Para quem gosta de matemática, 750 é o nosso famoso K, a nossa constante de proporcionalidade. É só pegá-lo e multiplicar por 7, se você quiser a quantidade de torcedores do time A, e multiplicar por 5, se você quiser a quantidade de torcedores do time B. Como o nosso foco é a quantidade de torcedores do time A, a gente vai fazer essa continha, ó. 7 vezes 750. Vamos lá no nosso rascunho e vamos fazer essa continha. 7 vezes 750. É o nosso rascunhozinho aqui, ó, que bonitinho. Não pode errar a questão, tá? Faz o rascunho no dia da prova. 7 vezes 0, 7 vezes 5 vai 3. 7 vezes 7, 49 e 3, 52. Pronto. 5.250. É o nosso gabarito. Fácil demais, não é isso? Beleza? Vamos lá, segunda questão. Temos essa tabelinha. E aqui a questão está falando o seguinte, ó. A média aritmética mensal do número de ligações telefônicas efetuadas no primeiro semestre foi de 156 telefonemas. A gente precisa pensar a seguinte situação. O número de ligações efetuadas no mês de junho ficou abaixo do número de ligações efetuadas em março, em 2 pontos. Ih, Júlio, não entendi nada. Calma que eu vou te ajudar, vamos lá. Primeiro, se a média mensal é 156 e houve um semestre, então a gente tem que pensar na seguinte situação. Nós temos aqui o mês de junho. Ele teve X ligações telefônicas. Se eu somar toda essa galera e dividir pela quantidade que é 6, a gente chega ao valor da média. E a média é 156. Então é isso daqui, ó. Vamos somar todo mundo. 5 mais 5, 10. Vai 1. 3, 11, 16, 18. Vai 2. Vai 2 não, 18 vai 1. 2, 3, 5, 6, 7. Então reparem que a soma dos números dá 780. Só que quando a gente trabalha com média, o somatório de todo mundo dividido pela quantidade tem que dar média. Então o que a gente tem aqui, ó, 780 mais x. Por que 780 mais x? Porque eu tenho que somar os 6 meses que compõem o semestre. E 780
foi a soma apenas desses 5 meses. Tudo bem? Então, a soma dos 6 meses, 780 mais x. Como nós temos a média igual a 156, significa que pegamos esse somatório e dividimos por 6. Ô, Júlio, como é que eu vou achar o valor de x, que é a quantidade de ligações efetuadas em junho? É simples. Multiplica esse cara por esse e resolve a equaçãozinha. Vai ficar assim, ó. 780 mais x é igual a 6 vezes 156. Vamos lá no nosso rascunhozinho e fazemos a continha com elegância. 36 vai 3, 33 vai 3. Tá aí, ó, 936. Ah, Júlio, agora tá fácil. Eu acho o valor de x subtraindo 936 menos 180. E por coincidência, né, não tem nenhuma relação, isso aqui dá justamente 156. Então, em junho, nesse mês aqui, o valor de x, né, ele é 156. Tudo bem até aí? Agora vamos voltar para a gente entender, para a gente relembrar o que a questão pediu. Ela quer saber o seguinte, ó, o número de ligações efetuadas em junho, ou seja, 156, ficou abaixo do número de ligações efetuadas em março do mesmo ano em 2 pontos. Vamos olhar para cá. Em março, nós tivemos 205 ligações. Março. Em junho, tivemos 156. É só fazer essa diferença. 205 menos 156 vai ser a nossa resposta. 94. Tá aí, ó. 49. Tudo bem? Então, gabarito. Letra C. Show? Questãozinha muito legal de se fazer. Cai muito em prova. Questão 3. A negação lógica da afirmação. Todos os boavistenses nasceram em Boa Vista e são roraimenses 2 pontos. Galera, a gente tem que negar o E. Primeiro aspecto, né? E quando a gente nega o E, a gente troca esse E pelo OU. Show de bola. Vamos analisar as opções, ó. C, vírgula, então, condicional. Letra B, proposição simples, nada a ver. Letra C, nós temos o OU. Letra D, nós temos o E, nada a ver. E na letra E, nós temos também o C, então. Repare que o C, então, eu deixei ele ali na dúvida. Por quê? Porque a negação do E, ela pode ser o C, então. Existe um caso específico que isso acontece. Então, não posso, por enquanto, achar que é apenas aquele OU. Antes, eu preciso analisar. Vamos lá. Tudo me indica, né, parece que o gabarito é letra C. Eu vou conferir para ter certeza. Olha só. Esse cara aqui é um quantificador universal. Para eu negar esse cara, eu o troco por um quantificador existencial. Então, saio todo e entra algum. Beleza? E para continuar a negação desse pedacinho, uma vez que eu tenho E, como é que eu nego E? Eu troco pelo OU e nego as duas proposições. Então, para negar essa daqui, ó, que é uma proposição quantificada, eu tenho que trocar o quantificador e negar a sentença antes do verbo. Então, vai ficar assim, ó, algum boavistense não nasceu em Boa Vista. Olha aqui, ó, algum boavistense não nasceu em Boa Vista. Até aqui está bonito. Temos que trocar o E pelo OU. Olha o OU aqui. E agora a gente vai negar a outra parte. São roraimenses, vai ficar aqui, não são roraimenses. Está aqui, ó, bonitinho. Então, o gabarito, de fato, é a letra C, tá bom? Cuidado, que em questões, né, uma dica que eu vou dar para vocês, que em questões que se pede a negação do E, e a única opção de resposta que apareceu OU, só existiu uma, não sai marcando ela sem antes conferir, porque existe um caso específico em que a negação do E pode ser uma condicional. Então, cuidado com essa pegadinha aí, tá bom? Nesse caso aqui não teve pegadinha, gabarito letra C. Foi? Então, vamos prosseguir. Questão 4. Precisamos de uma equivalência da proposição. Se descubro a lógica de formação da sequência, então encontro qualquer termo. Uma das equivalências de uma condicional é justamente a equivalência do Neymar. Como é que é a equivalência do Neymar? A gente nega a primeira parte. Então, vamos negar esse carinha aqui. Descubra a lógica. Vai ficar
não descubra a lógica, tá bom? Sai o conectivo se então e entra o ou, e a gente repete, a gente mantém a segunda parte. Então, a equivalência de se descubra a lógica de formação da sequência, então encontro qualquer termo, vai ser não descubra a lógica de formação da sequência ou encontro qualquer termo, que é justamente o que aparece na letra E. Não descubra a lógica ou encontro qualquer termo. Beleza? Equivalência do Neymar. Perfeito? Vamos lá, questão 5. Uma questãozinha chata, né? Aquela famosa estrutura lógica associada à lógica de argumentação. Vamos devagarinho para a gente não errar. Na questão, existem várias proposições. Qual bizu que eu dou? Olha sempre de trás para frente. É uma dica. Por quê? Porque normalmente, nas questões mais simples, a última proposição é uma proposição simples. Se você olhar, ó, de trás para frente, eu tenho aqui, ó, sabe-se que Celso trabalha. Celso trabalha é minha última proposição e é uma proposição simples. Nesse tipo de questão, eu inicio por ela, chamando essa proposição de verdadeira. A partir daí, a bola de neve. Vamos pensar. Se Celso trabalha é verdadeiro, Celso não trabalha é falso. Beleza? Nessa proposição, nós temos o conectivo se, então. Se esse cara aqui, que é o consequente, é falso, a proposição Henrique compra um videogame, ela só pode ser verdadeira, tá bom? Opa, conserta? Não. Tira, desculpa. Ela só pode ser falsa, me perdoa. Por que ela só pode ser falsa? Porque quando a condicional tem um antecedente verdadeiro e o consequente falso, ela é falsa. E nesse tipo de questão, todas as proposições devem ser verdadeiras. Como o meu consequente era falso, o meu antecedente obrigatoriamente tem que ser falso. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar. Henrique compra um videogame é falso. Então aqui, ó, Henrique compra um videogame também vai ser falso. Beleza. Novamente conectivo se então. Então a proposição Lívia vai viajar é uma proposição falsa. Mesma situação. Se o consequente é falso, o antecedente tem que ser falso. Beleza. Aí nós temos aqui, ó, o ou, que é a disjunção exclusiva. E a gente já sabe que Lívia viajar é uma proposição falsa. Então aqui Lívia vai viajar também vai ser falsa. A proposição Nestor compra uma casa vai ser uma proposição verdadeira. Mas, Júlio, por quê? Simples. Esse conectivo aqui é disjunção exclusiva. E a disjunção exclusiva só é verdadeira quando as duas proposições que a compõem, elas têm valores lógicos diferentes. Então, V com F ou F com V. Se eu pusesse aqui o F, essa disjunção exclusiva seria falsa. Então, não pode. A disjunção exclusiva tem que ser verdadeira. Por isso, ela precisa apresentar valores lógicos diferentes. Se essa proposição é falsa, essa daqui só pode ser verdadeira. Agora, a gente vai olhar para as assertivas e o nosso gabarito vai ser a única verdadeira. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Nestor compra uma casa. Nestor compra uma casa é o quê? Verdadeiro. Então, tudo indica que o gabarito é letra A. Mas vamos conferir as demais assertivas só para garantir, tá bom? Se Nestor compra uma casa é verdadeira, Nestor não compra é falsa. Esquece. Nestor compra uma casa é verdadeiro, conectivo E. Lívia vai viajar. Lívia vai viajar é uma proposição falsa. E na conjunção, V com F dá F. A conjunção só é verdadeira quando as duas proposições que a compõem são verdadeiras. Então, letra C também está errada. Letra D, Lívia vai viajar, já sabemos que é falso. E letra E, Henrique compra um videogame. Henrique compra um videogame é uma proposição falsa. Então, de fato, o gabarito, letra A. Sexta questão, galera. Vamos lá. Nós temos a proposição todo gato é pardo e ela é verdadeira. A gente precisa analisar as assertivas e verificar qual delas vai corresponder a uma argumentação correta, ou seja, um argumento válido. Vamos lá. Quando eu falo que todo gato é pardo, é que o conjunto dos gatos está dentro do conjunto dos pardos. Seria isso aqui, ó.
Todo gato é pardo. Show? Agora vamos analisar as assertivas, ver qual delas é verdadeira. Olha a primeira. Azrael é pardo, portanto é gato. Então, se o Azrael é pardo, ele pode estar aqui, ó. Então, ele vai ser gato? Não. Ele pode ser ou não, porque ele também poderia estar aqui, que em ambos os casos ele passa a ser pardo. Porém, como ele pode aparecer aqui, isso aí já elimina a certeza dele ser gato. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a letra A está o quê? Incorreta. Beleza. Letra B. Frajola é pardo, portanto, não é gato. Então, vamos lá. Se o Frajola é pardo, é a mesma situação do Israel. Ele pode aparecer aqui, como ele pode aparecer aqui. Então, repare que existe uma dúvida. Nos dois casos, ele vai ser pardo. Sendo gato, que é esse caso aqui, e não sendo gato, que é esse caso aqui. Portanto, existe dúvida. Se existe dúvida, está errado. Não é a letra B. Letra C. Manda-chuva não é pardo, portanto, não é gato. Vamos lá. O manda-chuva, ele não é pardo, então ele fica aqui fora. Se o manda-chuva não é pardo, claro que ele não vai ser gato. Se ele não faz interseção com esse conjunto, ele nunca vai chegar a esse. Então, gabarito, letra C. Tá legal? Vamos verificar as letras D e E só para garantir. Letra D. Garfield não é gato, portanto, não é pardo. Mesma história. O Garfield não ser gato, eu sei que ele não está aqui dentro, mas ele pode ficar aqui fora. O que faz dele um pardo mesmo não sendo gato. Então, a letra D está incorreta. Tom não é gato, portanto, não é pardo. Mesma história. O fato do Tom não ser gato, ele pode aparecer aqui e ser pardo, tá bom? Então, o gabarito é letra C de casa. Questãozinha tranquila, cai toda a prova da UFRJ. Beleza? Vamos continuar. Questão 7. Em um baú há 15 lenços brancos, 25 vermelhos e 12 pretos. O número mínimo de lenços que devem ser retirados do baú para que se possa garantir que entre os lenços retirados haja pelo menos 4 da mesma cor. Galera, presta bastante atenção que essa questão cai muito em prova e tem a ver com probabilidade. É o que a gente chama de princípio da casa dos pombos. Sempre que aparecer essas palavras ou expressões sinônimas, aqui nós temos garantir, né? Garantir quer dizer que eu preciso ter certeza. Mínimo e pelo menos, se aparecer essas três palavras barra expressões, temos uma questão de princípio da casa dos pombos. Então, vou botar aqui, ó. Apareceu certeza, mínimo e pelo menos, não tenha dúvida, princípio da casa dos pombos. Sendo que o princípio da casa dos pombos, ele sempre está associado ao princípio do azarado. Então, já anota aí para você pesquisar. Princípio do azarado, que eu vou explicar. Olha só, nós temos lenços brancos em um total de 15. Nós temos vermelhos em um total de 25. E nós temos pretos em um total de 12. Eu vou retirar lenços. Eu quero saber a quantidade mínima que eu preciso retirar para ter certeza que entre eles, né, haja pelo menos 4 da mesma cor. Então, vamos pensar nessa situação aqui, ó, nesse foco, mesma cor. Se eu quero lenços da mesma cor, o que me torna azarado? O que é ruim para mim? Qual a pior situação possível? É que eu tenha lenços de cores diferentes. E é a partir daí que eu vou raciocinar. Olha só a situação. Imagine que eu retire 3 lenços. Observe que eu posso ser tão azarado, mas tão azarado, que eu pegue um de cada cor. Então, com 3 lenços, eu não consigo ter certeza, claro, obviamente, que eu peguei pelo menos 4 de uma mesma cor. Aí, vamos lá. Repare que com 4 retiradas, eu não tenho certeza que eu tirei 4 de uma mesma cor. Por exemplo, eu posso ter 2 brancos, um vermelho e um preto. Então, não tenho certeza que nessas 4 retiradas, eu já tirei 4 da mesma cor. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, já eliminei a letra D. Possível. Nada a ver. Repare que se a gente continuar, eu posso ser tão azarado, mas tão azarado, que em 6 tentativas
eu tenha tirado 2 de cada cor. Ainda não tenho certeza, né, que eu tenho 4 de uma mesma cor. Vou continuar. Repare que retirando 9 lenços, eu continuo sendo tão azarado que eu vou tirar 3 de uma mesma cor. Agora, imagine esse próximo lenço que eu vou retirar. Ele pode aparecer aqui, ele pode aparecer aqui, ou ele pode aparecer aqui. Ele pode entrar em qualquer uma dessas casinhas. E repare que nesse caso, em qualquer casa que esse lenço entrar, ele vai fazer com que essa casa ela tenha 4 lenços. 4 lenços de uma mesma cor. Então o gabarito é 10. Porque eu tenho aqui 9 mais 1. Com 10 retiradas, é o valor mínimo que eu tenho que fazer para eu ter certeza que eu peguei 4 lenços de uma mesma cor. Portanto, o gabarito letra B. Beleza? Então anota aí, princípio da casa dos pombos combinado com o princípio da azarada. Belezinha? Vamos prosseguir. Questão 8, uma regrinha de 3. O veículo percorre 6 horas. Percorre em 6 horas, né, uma certa distância a uma velocidade média de 100 km por hora. Está aqui. Quanto tempo seria necessário, x, para percorrer essa mesma distância se a velocidade média fosse reduzida em 25 km? Cuidado! Não é para o aluno botar 25 km abaixo do 100. Eu vou reduzir em 25. Se eu vou reduzir em 25, eu tenho 100 menos 25. Eu tenho 75 km por hora. Beleza? A gente pode simplificar o 100 e o 75, ambos por 25. 100 por 25 dá 4. 75 por 25 dá 3. Repare o seguinte, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Por quê, Júlio? É simples. Repare que se eu reduzo a minha velocidade de 100 para 75 ou de 4 para 3, tanto faz, em ambos os casos eu estou reduzindo, quando eu reduzo a velocidade, o meu tempo ele vai aumentar, né? Eu levo mais tempo. Então, com isso, eu já eliminava, por exemplo, a letra B. Eu sei que eu tenho que ter mais tempo. Então, reparem que, diminuindo a velocidade, eu aumento o tempo. Então, temos grandezas inversamente proporcionais. E a nota que é importante, quando eu tenho regra de 3 e as grandezas são inversamente proporcionais, sendo essa regra de 3 simples, a gente não multiplica cruzado, a gente multiplica de lado. Então, a gente vai ver isso aqui, x vezes 3 e 6 vezes 4, tá bom? X vezes 3, 3x, 6 vezes 4, 24. Só passar o 3 para o outro lado, dividindo. Então, o valor de x é 8. Portanto, o gabarito, letra A. Tranquilão? Vamos nessa. Questão 9, questão de juros. Uma aplicação de 2.500, que é o meu capital, foi feita por 6 meses, que é o meu tempo, a uma taxa de juros simples de 20% ao ano. Então, o meu I, ele é 20% ao ano. E a questão quer saber o montante. Lembrando que o montante é o capital mais o juro. Tudo bem? 2 detalhes importantes. O primeiro é que a taxa e o tempo devem andar na mesma unidade, tem que ser iguais. E a gente já está vendo que o tempo está em meses e a taxa está em anos. A gente precisa ajustar isso. Beleza. Segunda informação, o montante, ele é o capital mais o juro. E existe uma fórmula para que você encontre diretamente esse montante, mas eu não gosto de aplicá-la porque ela é chatinha de ser gravada. Então, prefiro que o aluno ache o juro e depois some ao capital. Acabou. Assim ele acha o montante. Lembrando que o juro, ele é o capital que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Tudo isso sobre 100. A gente pode pensar de duas maneiras. Primeira, 6 meses é a metade do ano. Aí eu fico com as 2 unidades em anos e posso trabalhar. Vamos ver. Olha só. O juro é igual ao capital, que é 2.500, que multiplica
a minha taxa, que é de 20%, que multiplica o meu tempo, que é 1 sobre 2. E 1 sobre 2, todo mundo sabe que é 0,5. Tudo bem? Agora é só resolver. Eu posso cortar esse 0 com esse 0, por exemplo. Aí eu tenho aqui, ó, 2 vezes meio. 2 vezes meio dá 1. E 1 é justamente o elemento neutro do produto. Então não vai acrescentar nada na minha vida. Deixa essa informação quietinha. E agora eu corto esse 0 com esse 0. Eliminei o denominador. Olha quem me sobrou. 250. Então o juro produzido é de 250. Qual vai ser o montante? Vai ser o capital, que é 2.500, mais o juro produzido. Então nós vamos ter um montante de 2.750. Portanto, o gabarito letra B. Tranquilo? Show de bola. Mas, Júlio, mas você falou que podia fazer de duas formas diferentes. Me mostra a segunda. Claro, vou mostrar a segunda. Mas antes, dá um pause, anota as informações que eu aqui coloquei, que eu vou trazer uma segunda solução. Beleza? Show de bola. Vou apagar tudinho agora. Vamos lá. De novo. Capital, tempo e taxa. Na primeira solução, eu alterei a taxa, alterei o tempo de 6 meses para ano, falando que o tempo, 6 meses equivale a metade do ano. Eu podia mexer aqui, ó, 20% ao ano é 20 sobre 12 meses, porque cada ano tem 12 meses. Assim eu trago, a minha taxa que está em anos para meses. E se você dividir ambos por 4, você encontra o quê? 5/3. Então aqui a minha taxa passou a ficar em meses. Por incrível que pareça, parece estranho, mas é isso mesmo, pode confiar. Então eu tenho 5/3 M, Agora eu posso trabalhar aqui no M. Vamos ver na prática como é que é isso? Embora pareça aqui estranho, olha só. O juro é o capital que multiplica a taxa, que multiplica o tempo, tudo isso sobre 100. Beleza? Tranquilo, Fazendo devagarinho para o aluno entender. Ó, o juro é igual. 5 vezes 6 dá 30. E esse 30 dividido por 3 dá 10. Então a gente vai ter isso aqui, ó. 2.500 vezes 10 sobre 100. Tranquilo? Vamos cortar esses dois zeros com esses dois. E 25 vezes 10 está aí o nosso juro de 250. Seria uma outra forma do aluno resolver, tá bom? Não é obrigatório mexer na taxa nem no tempo. Você mexe conforme a sua conveniência. Está aqui o juro, somou com 2.500, é o nosso gabarito letra B. Beleza? Vamos lá, questão número 10. Para uma excursão ao museu foram selecionados 8 meninos e 10 meninas. A coordenação da escola achou prudente formar uma comissão de liderança entre os estudantes selecionados, sendo que seriam escolhidos 2 meninos e 3 meninas. A questão quer saber a quantidade de comissões. Galera, princípios de contagem. Não dá para errar essa questão. Por quê? Primeiro detalhe. Pela presença do E, eu já sei que isso aqui é um produto. Não tem como ser uma soma. Já posso eliminar as letras B e D. Agora eu preciso saber se é um caso de arranjo ou se é um caso de combinação. É só isso. Aí segue o bizu. Escolha de comissões onde não existem cargos, por exemplo, uma comissão em que alguém é o presidente e alguém é o vice-presidente, sempre é um caso de combinação, porque a ordem não importa. Então vamos entender isso daqui. Já estou te falando que o gabarito é letra C. Vamos entender por quê. No arranjo, a gente diz que a ordem importa. E na combinação, a gente diz que essa ordem ela não
importa. Vamos entender por que nesse caso a ordem não importa. É o seguinte, imagine que nessa comissão, um exemplo, eu pegue o menino A, o menino B, são os 2 meninos, e 3 meninas, C, D e E. Está aqui a nossa comissão, A, B, C, D e E. Repare que se eu inverter a ordem dos elementos de maneira aleatória, do jeito que você quiser, por exemplo, E, C, A, B e D. Eu inverti a ordem, beleza? Quando a gente analisar os 2 resultados que aconteceram, a gente vai perceber que é a mesma coisa. Não faz diferença eu falar que a comissão é A, B, C, D, E, ou se é, no caso, nós temos E, C, A, B, D. É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, é porque a ordem não importa, ela não faz diferença. Por isso que essa questão aqui é uma questão de combinação e o nosso gabarito é a letra C. Lembrando que a presença do E já faz ter um produto. Se fosse a presença do OU, nós teríamos uma soma. Beleza? Mas, então, só me explica um exemplo aí de arranjo. É fácil. Vou até usar pessoas para que você possa compreender. Imagine uma competição em que existam, por exemplo, 10 competidores. Aí eu pergunto, de quantas formas diferentes eu posso formar um pódio com 3 lugares? Aí vamos pensar. Eu tenho aqui, ó, o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. Aí vamos simular a situação em que, dos 10, né, claro, o A tenha sido o primeiro, o B o segundo e C o terceiro. Uma simulação. Vamos inverter a ordem de maneira aleatória. Vamos botar o C aqui, o A aqui e o B aqui. Vamos comparar agora. É claro que são situações diferentes. Uma coisa é o A ter medalha de ouro. Outra coisa é o A ter medalha de prata. São situações distintas. Então, reparem que aqui, como são situações distintas, a ordem importa. A ordem faz diferença. Aí sim é um caso de arranjo. Então, a diferença entre o arranjo e a combinação é simples. No arranjo, a ordem importa. Na combinação, a ordem não importa. E nessa questão, claro, a ordem não importa. Portanto, o gabarito, letra C. A gente fecha o nosso simulado por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, porque os simulados são muito valiosos a médio e longo prazo para quem vai estudar uma prova muito concorrida como a da UFRJ. Reitero, né? Os meus contatos estão disponíveis, fiquem à vontade para me conhecer, acompanhar o meu trabalho e, claro, tirar as dúvidas que surgirem ao longo desse percurso. Beleza? Fica com Deus.